Então, dentro da mensagem, da primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, verso 6, nós temos um evangelho eterno, um evangelho que não tem fim. Ou seja, mesmo quando Apocalipse 21, diz o seguinte: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quando eu conecto esse texto com Mateus 24, versos 35, diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, dentro dessa mensagem, desse evangelho eterno que não tem fim, nós temos agora 3 provas. A primeira prova é temer a Deus e dar-lhe glória. A segunda prova é vinda a hora do juízo de Deus. E a terceira prova é adoração ao Criador de todas as coisas. Irmãos, eu quero perguntar a você o seguinte: será que eu estou sendo aprovado nessas provas ou eu fui reprovado por essas provas? Como que eu posso saber de fato o que aconteceu? Vamos entender aí. Na primeira prova, o que significa temer a Deus? Vamos dar um passo à frente e vamos entender aqui agora para a gente ver. Quando eu digo assim, olha, temer a Deus e dar-lhe glória, o que representa temer a Deus? Quem é Deus? Aí agora nós vamos fazer um questionamento muito prático. Vamos perguntar aqui, nós temos 3 vertentes sobre quem é Deus. Primeiro, nós temos uma trindade, que é pregada pela grandíssima maioria das religiões. Todas elas dizem que há um Deus em 3 pessoas distintas. Então, Deus é 3 pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Será que é esse Deus que eu devo temer? Agora nós temos uma segunda vertente de pensamento. Nós temos a vertente de que Deus é uma bindade. O que quer dizer uma bindade? Nas minhas palavras. Quer dizer que Deus é o Pai, mas também Deus é o Filho. Só não existe o Espírito Santo como Deus. Mas então, é esse Deus que eu devo temer? É esse Deus que está na palavra de Deus? Então, existe ainda uma terceira vertente mais antiga, mais profunda, que a nação de Israel tinha sobre quem é Deus. Era apenas o Pai. E Jesus era o Filho de Deus, o Senhor. E sobre essa vertente, Paulo nos mostra nas Escrituras, de fato, quem era que ele entendia que fosse Deus. E é aqui que nós devemos perguntar: é só a Escritura? Nós devemos ficar com as Escrituras somente? Ou nós devemos ficar com a teologia criada no século, a partir do 3º para o 4º século ali, em 325, com o Concílio de Nicéia, onde o imperador Constantino reúne todos os líderes das igrejas e agora começa a ter ali um concílio sobre a divindade. Começa a haver uma tentativa de unificação de uma única igreja para que houvesse apenas uma igreja dentro do Império Romano. Porque antes havia o paganismo, havia também a nação de Israel. Agora, quando chegamos ao 1º século, antes do fim do 1º século, a nação de Israel é completamente exterminada, mas existe muitos cristãos da nação de Israel que compunham ali a igreja dos discípulos, né? A seita dos nazarenos. E esse povo, esse grupo, alguns começam a fluir ali para esse concílio, e esse concílio tem a finalidade de forjar uma única igreja para o Império Romano. E ali começa a se forjar uma doutrina chamada a doutrina da Trindade,
que existia as tríades pagãs, mas aí eles juntam agora as tríades pagãs com o Deus único de Israel. E aí eles forjam uma doutrina chamada Trindade, um Deus único em três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a nação de Israel cria exclusivamente em um único Deus. A igreja, a seita dos nazarenos, a igreja dos discípulos, também criam no Deus único, o Deus de Israel.